que são direitos humanos e por que ainda há quem acredite que o seu propósito é a defesa de bandidos. O assassinato da vereadora carioca Marielle Franco, em março deste ano, defensora de direitos humanos desde o início da sua militância, acendeu o debate sobre definição da ideia. E este é o assunto desta semana do programa Câmara Aberta, que está começando agora. Para nos ajudar a discutir esse assunto, a gente convidou aqui o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraíba, o Wigner Nadjari. Seja muito bem-vindo, agradeço. Eu que agradeço o convite, para mim é sempre uma alegria poder de alguma maneira levar, aos espectadores um pouco essa ideia do que seria direitos humanos. A gente começou falando sobre o assassinato da vereadora que aconteceu em março, que acendeu aí esse debate, sobre o que são os direitos humanos, inclusive com calorosas, acaloradas discussões nas redes sociais. E aí a gente vai iniciar esse programa vendo uma reportagem, porque eu fui às ruas, para saber das pessoas, se elas realmente sabem o que são os direitos humanos. Vamos ouvir. Você sabe o que são direitos humanos? Mais ou menos. Eu acho que é você ter seu próprio direito, cada um ter seu direito, né? O que são direitos humanos, vocês sabem? Mais ou menos. Eu acho que os direitos humanos são, sei lá, fico meio perdida. Mais ou menos. Já ouviu falar? Já ouvi falar já. Mas não lembra? Não. Você sabe o que são direitos humanos? Defende o bandido, sei. Consegue explicar para mim? São os direitos que a gente adquire, com o tempo, pelos órgãos, pelos juízes, promotores, as coisas que deixam, E hoje em dia a mulher não tem agora o mesmo direito que o homem, mas antigamente ela não tinha o mesmo direito que o homem. E eu acho que a mulher, ela tem que se valorizar e mostrar para todo mundo que ela tem que ter o mesmo direito que o homem. Eu acho que o respeito pelas pessoas, porque hoje em dia ninguém mais respeita ninguém, é muito preconceito também. Por exemplo, um fato de matar alguém, aí a pessoa perde um ser humano, eu mesmo perdi sou vítima. E cadê nos direitos humanos, o que é que vai fazer? Nessa hora que, aí não faz nada. Proteger, a pessoa de violência, e outras coisas, eu vejo assim, proteção de violência, eu acho que também entra até a questão de você ter preconceito contra a pessoa. Só isso, pra mim só isso. Não vejo eles fazer outra coisa. Wigner, a gente viu aí que tem muita gente confusa, gente que não sabe o que são os direitos humanos e ainda quando arriscam dizem que são direitos que defendem os bandidos. E aí eu queria que você nos ajudasse aqui então, o que são os direitos humanos? É muito bom quando você me faz essa pergunta, porque nós temos realmente a possibilidade de esclarecer e de levar para casa um conceito um pouco mais concreto do que seria, de fato, a defesa dos direitos humanos. Não é de hoje, e a história denuncia de que muito se fala, e realmente há essa confusão construída em torno do que seria a defesa dos direitos humanos e sempre essa atribuição à defesa do bandido. Esse é sempre um termo recorrente em toda entrevista ou em qualquer espaço que você esteja falando de direitos humanos. Isso se dá por uma falsa confusão feita e muitas vezes reforçada pelos meios de comunicação, em razão de visitas também que são feitas aos estabelecimentos de privação de liberdade. É uma categoria, uma classe social que por si só já é excluída em todos os seus aspectos da vida e cada vez que as comissões adentram os espaços de privação de liberdade é fruto de toda essa polêmica em torno como se toda a defesa dos direitos humanos se resumisse à defesa do bandido. Primeiro a gente precisa entender que a própria Constituição Federal estabelece que direito humano é todo e qualquer arcabouço dos direitos fundamentais. Isso inclui direito à saúde, à educação, ao lazer, à moradia, acesso à cultura, à leitura, educação de qualidade. Todo esse conjunto dos direitos fundamentais está dentro das atribuições e das discussões de todas as comissões de direitos humanos. Violência contra a mulher, dignidade humana, tudo isso está dentro desse conjunto. Evidentemente, o combate a tratamentos cruéis, degradantes e à tortura é também alvo das pesquisas e do trabalho das comissões de direitos humanos. E todo esse aspecto da tortura, ele muitas vezes ocorre dentro dos estabelecimentos de privação de liberdade. E por essa razão, há que se fazer a visita e a investigação. O que as pessoas também precisam entender é que o fato de estarmos dentro dos estabelecimentos de privação de liberdade não significa uma defesa ao crime que foi cometido por quem está lá cumprindo a sua pena.
o que se está discutindo é que é preciso que se pague, que se cumpra a pena que está estabelecida pelo Estado juiz, mas que tudo isso seja feito dentro dos padrões também legais, o que significa que ninguém pode ser submetido a tratamentos degradantes e cruéis. Então, por essa razão, a nossa intervenção dentro dos estabelecimentos. A defesa do presidiário é uma defesa feita pelo advogado da causa e não pela Comissão de Direitos Humanos. Nós estamos lá para discutir um outro aspecto dessa permanência dentro do estabelecimento prisional, que é o combate a esse tipo de tratamento, principalmente porque a própria lei das execuções penais proíbe. Então, quem o pratica também torna-se um criminoso. Então, que tipo de violação é essa? Que tipo de combate é esse que é feito? E as pessoas também precisam entender que o sinônimo da violência e o contexto da violência urbana que nós vivenciamos hoje, ela muito se tem em razão do que ocorre dentro dos estabelecimentos prisionais. Se nós queremos discutir violência, se nós queremos discutir segurança pública, nós precisamos nos preocupar com o que ocorre dentro dos presídios, de que maneira essa convivência dentro dos presídios ocorre. O que acontece dentro dos presídios reverbera de maneira muito forte em nós que estamos aqui fora. Então nós precisamos diariamente nos questionar qual é o cidadão que o Estado devolve à sociedade. E é tentando responder essa pergunta e na perspectiva de um estado de ressocialização que as comissões de direitos humanos adentram os estabelecimentos prisionais para acompanhar as pessoas que estão em cumprimento de pena. Só que não se pode confundir esse trabalho na busca por uma ressocialização a uma defesa ao crime praticado. E nem também podemos atribuir à Comissão de Direitos Humanos como única atribuição a visita aos estabelecimentos prisionais. A Comissão de Direitos Humanos da OAB, por exemplo, nós já acompanhamos casos de violação ao direito à saúde, acesso à saúde, nós já acompanhamos caso de policial que estava vivenciando uma situação de tortura e de tratamento degradante, e nós fizemos todo o acompanhamento aos familiares e também a esse policial, que se encontrava nessa situação, além de outros conjuntos de violações, de violência à mulher, de violência à criança e adolescente, abuso e exploração sexual, crimes de racismo. Então, todo esse conjunto de violações que cotidianamente nós vivenciamos aqui na sociedade, a Comissão de Direitos Humanos vem acompanhando e a própria OAB também através das outras comissões que lidam diretamente com essas temáticas. Olha só, Igneu, eu tenho uma pesquisa aqui bem interessante, que foi realizada pela Datafolha em 2016 e que apontou que 57% da população de grandes cidades aqui do Brasil, concorda com a frase bandido bom é bandido morto. A gente já ouviu, inclusive, uma jornalista, formadora de opinião, citando a frase. De certa forma, a frase é uma violação? Essa crença é uma violação dos direitos humanos? Com certeza. E eu costumo dizer muito que ser humano bom é ser humano vivo, independente de que circunstância ele esteja, seja dentro do estabelecimento prisional cumprindo a pena ou aqui fora. É uma frase que está muito comum no contexto do cotidiano. As pessoas diariamente, em todos os meios aos quais a gente convive, é comum ouvirmos esse tipo de frase, mas é uma frase muito perigosa. É uma frase que deve nos remeter a outros questionamentos. Que bandido bom que deve ser morto é esse? Será se é o bandido bom que deve ser morto é aquele filhinho do papai que está lá na orla ou nos bairros de classe média alta traficando? Ou aquele usuário de drogas que muitas vezes é pego com um cigarro de maconha lá na periferia? Qual é o bandido que deve ser morto? É aquele cara que acelera o carro e que atropela e que mata? Ou aquele cara que está lá na periferia e que por uma outra razão vai lá e comete um delito? Então nós precisamos nos questionar diariamente, porque principalmente defender essa ideia é defender também o estado de exceção. É defender uma violência exacerbada e deliberada de que qualquer pessoa tem que sair por aí matando, torturando, ou muitas vezes fazendo o que a gente chama de uma limpeza social. E vai na contramão do processo penal, do Estado democrático de direito. Exatamente. Viola, dentro de um aspecto geral, todo o ordenamento jurídico brasileiro. Seja o Código Penal, seja a Lei das Execuções Penais, sejam os tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário e, consequentemente, precisa cumprir esses tratados internacionais. Então, é uma frase perigosa e que nós devemos combater diariamente, principalmente porque ela tende a criminalizar ou, mais uma vez, a deixar à margem da sociedade quem sempre esteve. Há um alvo muito certo
para essa frase. Quem de fato se quer matar? Quem de fato se quer limpar socialmente? Mas nós temos muita dificuldade de questionar e de nos fazer outras perguntas, né? Por que não discutir qual é a escola que está sendo levada lá para a periferia? Isso. Qual é o atendimento de saúde que se tem hoje na periferia? Né? E também precisamos parar com essa ideia de que em toda periferia só se tem bandido, né? Ou pessoas delituosas. No geral, então, o brasileiro tem uma perspectiva diferente sobre o que são direitos humanos, e negativa, né? Exato. Mas, como disse, muito em razão desse desconhecimento, né? Dessa falta de conhecimento do que seria essa defesa dos direitos humanos, dessa falta de conhecimento do trabalho que é realizado pelas comissões dentro dos estabelecimentos de privação de liberdade e, mais uma vez, de entender quem defende essa frase bandido bom é bandido morto, né? O que se quer alcançar com isso? Há uma origem sobre... Quando foi que começou, né, esse termo? Quando ele começou a ser usado e entendido, direitos humanos? Olha, a história ela nos apresenta, né, desde os primórdios da humanidade que se fala e que se defende. Né? Se a gente imagina, dentro de um ponto de vista da história cristã, por exemplo, né, a figura de Jesus Cristo, né, que é cultuada por várias igrejas ou religiões no mundo todo, e mesmo por quem não prega nenhum tipo de religião, mas que consegue reconhecer a força histórica desse homem que viveu e que combateu algumas questões, ele nada mais fazia do que a defesa dos direitos humanos. E por essa razão também, ele era alvo de críticas de uma sociedade que não conseguia compreender aquela atividade que era desenvolvida por ele, que era uma atividade de acolhimento, de transformação, de regeneração, né, de busca pela transformação social daquele contexto onde todas as pessoas estavam inseridas, da ideia da formação de um Estado do bem comum, onde todas as pessoas têm direito aos direitos e garantias fundamentais. Então, desde os primórdios da humanidade que se discute, de alguma forma, que se vivencia de alguma forma a luta pelos direitos humanos e que também se combate e se gera alvo de muitas críticas a todas as pessoas que propagam, né? A história é muito comum nós aí entendermos pessoas que historicamente ficaram conhecidas por essas lutas, né, de direitos humanos e que também foram mortas, foram assassinadas, né, sofreram toda uma força social porque as pessoas não conseguiam compreender o real sentido daquela luta que era defendida. Mas no sentido legal, os direitos foram universalizados através da ONU e aqui no Brasil, eu digo assim, na prática, foi depois da ditadura militar? Olha, esse contexto que você me traz é muito interessante, porque as pessoas precisam entender realmente esse contexto histórico, não é? Pós-Segunda Guerra Mundial, né, é comum em todo o contexto de guerra ou de violência exacerbada, de ditaduras, se terem violações também deliberadas a direitos humanos. Né? Mortes deliberadas, torturas deliberadas, abusos de autoridades, tudo isso de maneira muito deliberada num país ou num estado de guerra, né, ou num estado, enfim, de violência deliberada. No pós-guerra, né, a ONU ela traz, a partir dos seus tratados internacionais, a luta, né, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz uma carta de intenções, né, da defesa à mulher, da defesa ao negro, à criança e ao adolescente, à pessoa idosa. Então, desde o pós-guerra que se discute esses tratados internacionais. O Brasil, evidentemente, com a Constituição de 88, que é considerada a Constituição cidadã, ela incorpora o que o contexto mundial discute. Os direitos básicos e fundamentais da pessoa humana. Saúde, educação, moradia, lazer, né, vida, combate à violência, né, direito a um tratamento que não seja degradante e desumano. Então, a Constituição ela reforça isso. Muito bom. A gente vai fazer o intervalo, é rapidinho e voltamos já. Voz que canta e encanta. Voz que chama e que fala. Voz que em João Pessoa ganha força. Ganha o poder fazer. A nossa cidade dos lugares, das pessoas, da Câmara no seu bairro. Escuta, que vai, que chega até você. A nossa cidade das melhorias, das realizações, da emenda cidadã. Que faz, que age, que atua por você. É a Câmara Municipal de João Pessoa que chama. Vem, Maria. Antônio, Rita, vem, João. Vem, pessoas. Acompanhe a próxima edição. É a vez do seu bairro. Chama, fala, vem dizer. Vamos fazer. A Câmara do seu bairro escuta. A emenda cidadã faz. Nas praias, no centro, em cada rua, em cada lugar, pelo povo.
pela nossa gente. Câmara Municipal de João Pessoa, cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o programa Câmara Aberta, hoje conversando com o presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraíba, o Igner Nadjari. No bloco passado a gente conversou sobre a universalização dos direitos humanos e aí eu queria começar agora, nesse bloco, falando sobre essa disputa ideológica que existe sobre os direitos humanos, porque não raro a gente escuta muito, principalmente vê nas redes sociais, as pessoas dizendo que direitos humanos seriam coisa de esquerda. Por que isso? Nós vivemos um momento muito delicado, né, politicamente falando, em nosso país e, consequentemente, esse momento político nos acalora em muitos debates e muitas vezes debates equivocados a respeito de algumas situações e que muitas vezes só contribuem para a piora desse cenário que nós estamos vivendo e vivenciando. Acredito que essa confusão de que direito humano é coisa de esquerdista, porque esse momento é isso, ou você é A ou você é B. Né? Ou você é preto ou você é branco, ou você é hétero ou você é LGBT, né? Quando na verdade nós poderíamos pensar de que nós somos um todo, e que muitas vezes nós falamos a mesma língua e que defendemos os mesmos ideais, embora em espaços diferentes e diferenciados. Mas isso é fruto de muita confusão, né? Acredito que, inclusive, essa ideia de que você é esquerdista se você defende direitos humanos, porque, historicamente, os partidos de esquerda foram os partidos que mais se aproximaram desse ideal de luta por uma sociedade um pouco mais inclusiva, né? A ideia do bem comum, a ideia de justiça para todos, acesso e universalização de direitos para todos. Então, essas sempre foram bandeiras debatidas, discutidas e também defendidas pela maioria dos partidos de esquerda. Diferente, muitas vezes, da ausência de pronunciamento de todos os partidos de direita, ou da sua grande maioria, que talvez por medo, né, de se colocar, de se posicionar, sempre ficaram na retaguarda dentro dessas discussões, né, por saber que são discussões polêmicas, difíceis, mal compreendidas pela sociedade dentro de um contexto geral, né? Porque a gente vive uma sociedade muitas vezes de um senso comum, onde as pessoas escutam qualquer coisa e também propagam qualquer coisa, né? Então acho que é em razão dessa confusão mesmo, assim, porque os partidos de esquerda sempre foram aqueles que mais se aproximaram desse ideal, dessa luta pela construção de uma sociedade boa para todas as pessoas. E aí as pessoas parecem que acabam esquecendo que o assunto é mais sobre dignidade humana, né? Exato. Exato. E aí, e mais ainda, é obrigação, e o Estado brasileiro tem o dever. E quando eu digo Estado brasileiro, todas as instituições que dela fazem parte têm o dever de promover essa defesa, né, dos direitos humanos. É como você diz, é apenas tratar de dignidade humana, nada mais que isso. E é uma obrigação de todos os partidos dessa república, de todos os cidadãos desse país, né, de todas as instituições, elas têm o dever moral e legal de defender. Né? É premissa do Estado Democrático de Direito, é premissa, né, é pilastra de sustentação da origem do Estado brasileiro. Né? Dentro das obrigações e dos deveres do Estado brasileiro está a defesa dos direitos humanos. Então nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos diariamente voltar essa discussão e entender onde nascemos. E o Brasil é esse lugar onde as instituições têm esse dever. Agora, algumas ficam nessa retaguarda, outras se posicionam e se colocam. E talvez há essa confusão em razão de que os partidos de esquerda sempre se colocaram um pouco mais, né, nessa luta, defendendo de fato as minorias e discutindo, né, de maneira muito aberta e ampla, seja nas redes sociais, seja nos estados, nas cidades pequenas, assuntos como racismo, homofobia, né, direito ao acesso ao trabalho, sindicatos, greve, direito de greve. Então sempre foram discursos e bandeiras que os partidos de esquerda realmente defenderam durante todo o seu processo histórico. O Igner, no início do programa você falou sobre a importância, o papel da imprensa, né, nessa mensagem que é passada. Principalmente quando a gente fala sobre aquela frasezinha, né, bandido bom é bandido morto, enfim. Você acha que esses programas sensacionalistas, que não começaram hoje, a gente sabe que vem de muito tempo, eles têm ajudado a propagar essa mensagem? São os maiores propagadores, né? E é como eu digo, o problema não é a informação, é a maneira como essa informação ela é levada e dada. Não há problema algum no canal de televisão, muitas vezes, fazer a cobertura de uma cena,
de crime, por exemplo, mas a conotação e a forma como essa cena é explorada é onde, de fato, se fortalece os estigmas em torno dessa frase de que bandido bom é bandido morto, quando, de muitas vezes, a própria mídia ela é um potencial violador de direitos humanos, quando ela expõe de maneira exacerbada e deliberada a imagem dos familiares que estão sofrendo naquele momento de dor, quando eles expõem crianças e adolescentes vítimas de algum processo de violência ou de violação a direito humano, quando eles expõem, né, cenas ou fotografias e imagens de cadáveres, né, e também não respeitam a dor que aquela família vivencia. Então, os meios de comunicação, em sua grande maioria, e sobretudo os programas policialescos, eles são um potencial propagador dessa ideia deturpada e distorcida de que direito humano é uma defesa pura de bandido e de que bandido bom é bandido morto, né? E mais ainda, são fortes violadores de direitos humanos. Tanto é que aqui na Paraíba nós temos o FINDAC, que é um Fórum Interinstitucional pelo Direito à Comunicação, que discute exatamente essa ideia da democratização da mídia. E dentro dela nós temos o Ministério Público Federal, eu faço parte representando a OAB, né, a Comissão de Direitos Humanos, e nós discutimos exatamente isso. Nós fazemos uma análise crítica dessa mídia que leva às casas dos paraibanos, né, e dos brasileiros essa ideia deturpada. E mais do que isso, as concessões públicas, né, dadas e oferecidas para que as rádios funcionem, para que os canais de televisão funcionem, elas trazem uma série de obrigações. E dentre elas é a defesa dos direitos humanos, né? Eles têm que ter o compromisso com a luta pela defesa dos direitos humanos e vão na contramão dessa obrigação imposta, né, pela lei que garante o direito à concessão pública. Na verdade, se viola, né, essa luta, né, pelos direitos humanos. E mais grave ainda, que muitas vezes esses canais e os programas policialescos criam uma guerra imaginária, uma guerra que não pode existir entre polícia e direitos humanos, quando na verdade nós podemos andar de mãos dadas, discutindo as mesmas coisas e lutando pelas mesmas coisas. Então se constrói uma guerra que não existe e que nem deve existir. É uma guerra imaginária de que policial não pode dialogar com quem é de comissão de direitos humanos e vice-versa, como se houvessem inimigos em pontes diferentes, quando na verdade nós podemos ser aliados e lutar por uma sociedade melhor e mais justa. Existiria aí por trás um interesse também, pessoal? A gente já viu aqui apresentadores de programas de TV e rádio sensacionalistas, né, usando a frase, né, conseguindo se eleger a cargos de vereador, prefeito, encapados por essa mensagem, por essa frase. Ah, sim, né? E por que há? É o que eu digo, é muito fácil você alcançar o senso comum. Nós vivemos um momento que a mídia também tem uma força de propagar uma sensação de insegurança constante, de que tudo vai mal, de que a segurança está exacerbada, de que tudo caminha muito mal, de que as coisas não vão funcionar. E as pessoas, evidentemente, que vivenciam no dia a dia esse aspecto da violência, elas sentem-se representadas nesse discurso, né? Então, eles vão ganhando força, de fato, e muitas vezes alcançam o lugar de decisão no poder, seja como vereador, seja como deputado, seja em outros espaços de poder, mas que também, quando estão nesses espaços de poder, eles não conseguem cumprir o papel do Estado, que é oferecer exatamente segurança, né? E quando eu digo o aspecto da segurança, é o aspecto não só de se colocar a polícia na rua, mas discutir segurança é você discutir quais são as regiões de violência, de maior índice de violência, onde é que estão as maiores periferias com maior grau de violência, qual é a escola, como eu volto a dizer, que tipo de educação se oferece naquele bairro, onde estão as piores escolas, onde estão os piores acessos à saúde pública, onde estão os piores PSFs funcionando. Geralmente estão nas periferias, onde na verdade o processo deveria ser o contrário. Nós deveríamos ter escola de qualidade para todos e todas, porque só com isso nós conseguiríamos combater e diminuir esse fenômeno da violência urbana, né? Mas aí eu acredito sim, que esses programas se apropriam dessa fragilidade social, onde o Estado não consegue chegar, vendem uma falsa ideia de que a resolução para isso, de fato, é o bandido morto, né? Quando, na verdade, quando eles ocupam os espaços de poder, eles não conseguem retornar à sociedade, né, de uma forma positiva o que foi prometido, que é esse combate à violência. Você citou aí, eu queria encerrar o programa com essa pergunta. Educação, então, seria a solução para todo esse problema? De repente, inserir
uma disciplina, direitos humanos, no início, né, na grade curricular da escola, desde o início, até para os operadores de direito também, que deveriam começar mais cedo a estudar tudo isso? Acredito. A educação ela é a chave para muita coisa. Né? Onde a educação chega, né, se quebram muitos preconceitos, estigmas, né, violações. E a educação ela tem um papel muito importante, que é de construir no outro a ideia de que ele pode ser grande, ele pode chegar em qualquer lugar que ele queira. Né? Então, quando se tem o Estado a serviço dessa construção de sonhos, o crime organizado não chega. Né? Nós temos dados reais e concretos de um projeto, né, que a gente acompanhou durante muito tempo ali no Timbó, na comunidade ali perto, próximo aos bancários, onde todo mundo sabe que a possibilidade do tráfico de drogas e a influência do tráfico de drogas é muito forte, mas nós conseguimos transformar talvez a pior escola que nós tínhamos oferecida naquele bairro numa das melhores escolas. Com o crescimento de DEB, né, com as crianças sendo acompanhadas durante a integralidade do dia, com a construção de sonhos, porque muitas vezes a referência dessa pessoa que está lá na periferia, privado de todo e qualquer direito fundamental que a Constituição nos garante, não é o professor que está lá na escola, porque esse professor também vai sofrido da aula naquela periferia, porque ele também se desdobra para poder chegar até lá. Né? A referência para essa criança é o traficante que está lá na comunidade andando num carro importado, num supercarro, morando na melhor casa do bairro. Então o herói para aquela criança muitas vezes é esse cara. Né? É esse cara. E a gente precisa reverter essa história. A gente precisa fazer que essa criança entenda que ele pode construir sonhos e ser para além daquilo ao qual ele está realmente inserido. Né? Que é aquele estado de violência constante e de privação de liberdade. Então, assim, a educação é, sem sombra de dúvidas, o grande caminho para isso. Nós precisamos diariamente discutir a educação. Nós precisamos, sim, discutir direitos humanos nas séries iniciais. Nós precisamos, sim, discutir direitos humanos nas universidades, nos demais cursos que não sejam só o curso de direito. Nós precisamos, sim, estar nos bairros, nas pequenas periferias, discutindo o que é violação de direitos humanos. Tem um outro projeto que a gente acompanha em Bahia, que a gente acompanha em torno de uns 35 jovens, que são de um projeto que trata exatamente de protagonismo juvenil. E esses jovens... dentre as grandes escolhas feitas, era a de que eles queriam discutir direitos humanos naquelas escolas que estavam ali. Discutir violência contra a mulher, que era um índice muito elevado na comunidade. Né? Eles queriam discutir os programas policialescos, porque eles não conseguiam chegar no mercado de trabalho quando diziam qual o bairro que eles moravam, porque era um bairro conhecidamente violento. Né? Então são situações que a gente precisa ir quebrando esse paradigma. E só a educação, de fato, é capaz de transformar, né, e de quebrar esse contexto. O debate é longo, a gente sabe, mas a gente tem que encerrar o programa. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Acho que a gente conseguiu ser bem didático aqui hoje, você inclusive. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e quero aqui também deixar o meu apoio, o meu abraço à família de Marielle, que por sinal é uma família paraibana. Então talvez ela era mulher guerreira porque ela carregava esse sangue paraibano que se desdobra para poder sobreviver. Que a luta continue, então. Que a luta continue sempre. Obrigada mais uma vez. É isso, gente. O programa Câmara Aberta fica por aqui, mas se você quiser rever esta e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube ou então a nossa página cmjp.pb.gov.br. Até lá.